Olá, 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 minha gente, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um momento da semana, momento de compartilhar, momento de reflexão, momento de crescimento, momento de aprendizado. Vou ler aqui um breve trecho da palavra de Deus, diz assim, Mateus capítulo 16, verso 13 até o 19. Mateus 16, do 13 ao 19, um texto muito conhecido por todos nós. Diz assim: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? O Filho do Homem sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Muitos dizem que conhecem a Jesus, muitos dizem que sabem, que já tiveram uma experiência com Jesus, e é complicado você falar dessa forma. Primeiro que esse texto é um texto muito conhecido, muito simples, mas muito conhecido por nós, e todo mundo acha que quando Jesus fala assim sobre esta rocha, tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, dependendo da versão da Bíblia que você tem, edificarei a minha igreja, está falando dele, e não, está falando da revelação. Não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, ele trouxe essa revelação, e debaixo dessa revelação vou edificar a minha igreja. Qual é a revelação? De que Cristo, Jesus ou Cristo, é Filho do Deus vivo. Existem muitas especulações sobre o caráter de Jesus, sobre a divindade de Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. No entanto, o que nós estamos lendo aqui, queridos, é que somente Deus, o Pai que está no céu, o Pai conhece o Filho. E esse Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, ele revela a esse Filho, ele revela o Cristo àquele que o buscar verdadeiramente, aquele que realmente tiver vontade de conhecê-lo. Pedro, apesar dos deslizes que teve, apesar de negar a Cristo Jesus, foi alguém que experimentou níveis de uma revelação que eu creio ser fundamental para nós. E eu creio que muitos fogem também de receber revelações assim. E eu quero falar rapidamente aqui sobre alguns níveis. O primeiro nível é o nível da salvação. Ou seja, o Senhor, ele pretende se revelar a nós de uma forma que não fique dúvidas, que não haja espaço para dúvidas de quem ele é, de quem ele verdadeiramente é. Uma revelação tão poderosa que o mundo não possa influenciar a nossa vida e o nosso entendimento quando tivermos essa revelação. Eu busco diariamente uma revelação a cada dia do Senhor na minha vida para que o mundo não me influencie. E esse é o nível que nós temos que buscar, esse é o nível que Pedro recebeu de revelação, o nível da salvação, uma revelação tão poderosa que não há influência externa daquilo que ele vive em Deus. Ele serve a Deus não pelo que ele pode receber ou pela uma transformação terrena de vida, mas por algo maior. Por algo muito maior, que não está nesse plano terrestre, mas está além do nosso entendimento, da nossa razão, do nosso conhecimento. Mas ele também recebeu um segundo nível de revelação que nós chamamos assim de revelação da igreja como ela é. Aqui nós compreendemos que o alvo do Senhor, o alvo de Cristo não é apenas nos perdoar os nossos pecados. Ele quer mais, ele quer intimidade, ele quer relacionamento, porque eu acredito que através de um relacionamento, através da intimidade, que nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. E assim nós podemos ver ele trabalhando em nossas vidas, edificando nossas vidas, nos preparando como, é até estranho um homem falar isso, mas nos preparando como noiva de Cristo que somos. Amém? Que é a igreja.
Uma igreja transformada pelo Espírito Santo, uma igreja adornada pelo Espírito Santo, prevalece contra todas as portas das trevas, é o que a Bíblia diz. Amém? É o nível da revelação da igreja, de quem a igreja é, mas também o nível da revelação, o nível de revelação do reino de Deus. Queridos, o reino dos céus existe de eternidade a eternidade. Está lá, sempre esteve e sempre estará. É o celestial, é o governo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que através da vinda de Jesus Cristo se revela a nós, se revelou e continuará se revelando a nós, e passou a ser implantado aqui. Quando Jesus veio em terra, passou a ser implantado aqui, e Deus conta comigo, Deus conta com você, para que nós possamos compreender essa revelação do reino de Deus e continuar a sua obra, continuar implantando aqui uma cultura do reino celestial, porque o plano original, queridos, não mudou. Deus criou o homem para um relacionamento, para intimidade, e esse plano não mudou. Então nós precisamos estar preparados para essa revelação, a revelação do reino de Deus, e entender que somos embaixadores aqui, que somos a extensão do Senhor, que temos que fazer a vontade dele aqui, não a nossa vontade. Ou seja, como uma igreja salva, como corpo de Cristo, precisamos manifestar o reino dos céus e o seu governo, ensinando o quê, queridos? Presta atenção, a vontade de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus. A chave já nos foi dada. Só cabe a mim e a você a observar esses níveis de revelação, permitir que eles ajam dentro de nós e que nós possamos fazer a vontade de Deus, apresentar a vontade de Deus, os valores e os princípios de Deus nessa terra. Amém? Que essa reflexão, que essa pequena devocional fique aí para a tua semana, que você tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até breve, se assim Deus permitir. Um abraço.